verso 20. Presta atenção no verso 20. Mas o exército que vem do norte, lembra de Ezequiel? Norte, atual Turquia. Eu removerei para longe de vós, lançá-lo-ei em uma terra seca e deserta. Lançarei a sua vanguarda para o mar oriental e a sua retaguarda para o mar ocidental. Subirá o seu mau cheiro, subirá a sua podridão. Continuando daqui. Porque agiu poderosamente. Não temas, ó terra, regozija-te e alegra-te, porque o Senhor fez grandes coisas. O Espírito Santo vai revelar coisas aqui, ó. Não temais animais do campo, porque os pastos do deserto reverdecerão, porque o arvoredo dará o seu fruto, a figueira e a vide produzirão com vigor. Lembra que essas coisas foram afetadas, tanto literalmente como principalmente o espiritual? Alegrai-vos, pois, filhos de Sião, regozijai-vos no Senhor, vosso Deus, porque Ele vos dará em justa medida. Essa aqui, ó, pode assinalar. Verso-chave do profeta Joel. Porque Ele vos dará em justa medida a chuva. Olha só o que o Espírito Santo vai revelar. Fará descer como outrora a chuva temporã e a chuva serôdia. A realidade espiritual da chuva temporã, que são as primeiras chuvas, começou em Atos dos Apóstolos. Páscoa, Asmos, Primícias, e aqui veio meio Pentecoste, as primeiras chuvas. Agora a chuva serôdia, que você tem que buscar lá nas Escrituras, está relacionada com o tempo do fim. Aí sim, Deus vai desencadear as últimas 3 festas em meia, na timeline da igreja. Eles vão ser revestidos de poder, as últimas chuvas, para profetizarem. Aí você tem meio Pentecoste, profetizar trombetas, anunciar o dia da expiação, que é onde Cristo vem, expiação, para a festa dos tabernáculos, 3 festas e meias finais, junto com os últimos 3 anos e meio finais, que se completa as 70 semanas. Verso 24. As eiras se encherão de trigo e os lagares transbordarão de vinho e de óleo. Presta atenção no verso 25. Aqui o Espírito Santo está revelando coisas. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos pelo gafanhoto migrador, pelo destruidor, pelo cortador. Quem são esses? O meu grande exército. Vou pôr aqui até de vermelho. O meu grande exército que enviei contra vós. O verso 25 está explicando o verso 20. Presta atenção no verso 20. Mas o exército que vem do norte, eu removerei para longe de vós. Olha para o verso 25. O meu grande exército que enviei contra vós. Lembra que Deus fala nos profetas, o meu intento é ajuntar as nações contra vocês, porque Jerusalém e o povo de Deus vai estar pecando. Deus vai juntar as nações como? Vai dar uma boca arrogante para o anticristo e permitir que ele haja fazendo alianças. E vai levar todos eles contra Israel. E o verso 25 e o verso 20 de Joel 2 está explicando o começo do profeta. Veio um povo forte e poderoso contra a minha videira, contra a minha figueira. Em que contexto está sendo falado isso? No contexto de oferta de manjares sendo cortada. No contexto de ministros do altar, coloca pano de saco. No contexto de que clama ao Senhor, ministros do altar, lamenta como a virgem pelo seu marido. E no capítulo 2 Deus explica tudo. Explica o que é pano de saco, rasga o coração e não as vestes, me busca, que vocês vão me encontrar. Sem contar a parte do sol, da lua e das estrelas, desses eventos que aparecem aqui, parece que 3 vezes em Joel, anexados com os eventos de Isaías, que vai aparecer no 6º selo de Apocalipse. Olha o verso 28 do capítulo 2 de Joel. E acontecerá depois que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Isso daqui está em conexão com o que Deus fala. Eu vou mandar em justa medida, como outra hora, a chuva temporã e a chuva serôdia. Lembra que Tiago fala da vinda do Senhor como um bom lavrador,
que espera os seus frutos. Ele fala, a vinda do Senhor está próxima. Tiago fala isso. Paulo também fala em 1 Coríntios 15, que é o foco do estudo. E acontecerá depois dessas coisas que derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão. Vossos velhos sonharão e vossos jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei do meu espírito. Verso 29. Naqueles dias mostrarei, aqui as primeiras chuvas passaram, as últimas não. Mostrarei prodígios no céu e na terra. Sangue, fogo, colunas de fumaça, tudo o que está acontecendo em Apocalipse. Verso 31. O sol se converterá em trevas, a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Aí vai finalizar o capítulo 2, vai ter o capítulo 3, explicando muitas coisas. Esse profeta é espetacular, não é? Agora, Paulo tem isso na mente ou não tem? Claro que tem, porque aqui está falando do Pentecoste. O Pentecoste é a festa que faz a transição entre as 3 primeiras e as 3 últimas. Lembra da menorá? A menorá foi criada dessa maneira também. Da cana central, Deus queria 3 hastes para a esquerda e 3 hastes para a direita. Mas o que tem a ver a menorá, Luiz? Só porque são 7? E são 7 festas? Não só por isso. Porque Cristo revelou o mistério da menorá em Apocalipse 1. São as 7 igrejas. As 7 igrejas é a plenitude do povo de Deus. E a menorá faz parte do sacrifício da tarde e da manhã. As 2 testemunhas alimentam com azeite de ouro as 7 igrejas na visão de Zacarias. Você entende o que eu estou falando? Se você entende o que eu estou falando, escreve aí no comentário. Se você não entende o que eu estou falando, você precisa urgente vasculhar o meu canal, porque eu tenho um monte de vídeo falando dessas coisas. Essas coisas alimentam o nosso espírito, irmãos, porque a gente começa a entender o coração dos apóstolos, a intenção do Espírito Santo em colocar certas expressões nos profetas e inspirar os apóstolos a escreverem certas coisas em suas cartas. Você não vai interpretar coisas baseado em doutrinas de homens, como a gente vê pastores que têm boas mensagens, boas palavras, que têm boas intenções, não conseguem discernir os tempos, a vinda de Cristo corretamente, por falta de ler os profetas. Não basta ir buscar 1, 2 textos em Levítico, ver alguma coisa da festa. Não basta isso. E vocês estão entendendo a questão da transição das festas? Páscoa, asmos, primícias e as primeiras chuvas, que seria o meio Pentecoste, se cumpriu na timeline da igreja. As últimas chuvas, que vai desencadear o revestimento de poder sobre a igreja para poderem profetizar as trombetas de Apocalipse. É o ministério das trombetas. Aí vem o dia da expiação, que também está em Apocalipse, que é a vinda de Cristo, que é a saída do sumo sacerdote do templo para a festa dos tabernáculos. Agora, você acha que isso é invenção? Paulo considerava o dia de Pentecoste um dia de uma porta aberta para ele ensinar para os judeus e também para os gentios. Por que ele considerava isso? Porque o Pentecoste faz a transição. Paulo poderia ali ler o Pentecoste, ler as coisas de Joel e falar, olha, as primeiras chuvas se cumpriram, vocês creram nisso, e as últimas? Se cumpriram? 3 moedas e meio se cumpriram. Os 3 moedas e meio finais não se cumpriram. E ele poderia ali abrir um monte de textos. Sem contar que no dia 50 de Pentecoste, Deus queria 2 pães levedados. Mas o primeiro pão, que é os asmos, que é Cristo, era sem fermento. Mas 2 pães no dia de Pentecoste tinham que ser levedados, porque seria representação de judeus e gentios que ainda teriam pecados para serem removidos no dia da expiação, pela transformação dos corpos. Entendeu? 2 pães levedados, representando as 2 casas de Israel. Essa é a revelação do Pentecoste. Paulo tinha todos esses argumentos, essas ferramentas na sua mão. Se tudo isso que eu mostrei para você não foi suficiente para você entender as timelines das festas, 3,5 se cumpriram e 3,5 ainda não se cumpriram, e a timeline de Cristo, ele está na frente, ele já está na expiação trabalhando por nós. Se isso não foi suficiente para você entender, no próximo vídeo eu vou estar mostrando algo que não tem como você duvidar disso. Eu vou estar mostrando através da palavra moed e conectando com alguns textos de Daniel. Se você somar o que eu vou falar nos próximos vídeos
Vai ser um vídeo só, porque eu já falei tudo. O que demorava mais eu já falei. Se você somar o que eu vou falar no próximo vídeo com o que eu vou falar agora, aí você vai entender a questão dos 3 moedas e meio. Aí você pode partir para 1 Coríntios 15 e finalmente ler direitinho o que o apóstolo Paulo está falando. Eis que vos digo um mistério. Paulo está falando, é coisa profunda. Eu vou apenas resumir. Eu vou apenas aqui dar uma pincelada para vocês buscarem isso na palavra. Ok, irmãos? Eu fiz o máximo de esforço. Não, o máximo ainda poderia ser numa lousa, né? Eu vou fazer isso na lousa. Mas até aqui eu me esforcei o máximo para fazer vocês entenderem. Algo que parece ser complexo agora vai se tornar tremendamente revelador quando você assimilar tudo isso que eu estou falando. E tem na Escritura. Eu estou falando algo que não tem na Escritura? Coloca aí no comentário algo que eu falei e não tem na Escritura. Tá bom, irmãos? A gente fica por aqui. Deus abençoe a sua vida em nome de Jesus. Não esquece das coisas que eu recomendo no final do vídeo, para vocês ajudarem o canal. Que a paz de Cristo esteja com todos vocês e a gente se vê nos próximos estudos.